tempo. Mas eu tenho certeza que os irmãos estiveram aqui orando por nós. E nós mandamos aqui, como disse o Paulo, uma representante, né? A Mieko veio ontem, aí no domingo já não veio por causa do horário. Ela mudou o local de trabalho dela para Takasaki e sai 7h30, então fica também trânsito para ela chegar em tempo. Mas em tudo o Senhor dá graça para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar falando nesta noite ao teu coração, sabendo que a semana se findou, ou melhor, começou. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. E eu tenho certeza que Deus há de falar a sua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abra a sua Bíblia. Na carta de Paulo a Gálatas. Hoje o pastor, um ano mais velho, né, pastor? Mais velho não, mais maduro, né? O crente não envelhece, crente amadurece. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Todos encontraram? Gálatas capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor aqui no versículo 13 em diante. Nós vamos ler uma porção da Bíblia e vamos fazer alguns comentários sobre esses versículos. Capítulo 5 da carta de Paulo a Gálatas, no versículo 13 ao versículo 26. Começa dizendo assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Até aqui, até o versículo 26. Nós vamos tratar de um assunto onde talvez dê um pouco aí de, não digo controvérsias, não digo debate, né? Talvez vá bater aí de frente com aquilo que você crê, ou da forma como você crê. Nós vamos falar sobre a liberdade que temos em Cristo. Todos nós temos algo em comum. Todos temos a liberdade em Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa liberdade nos permite muitas coisas. Outrora, nós não tínhamos a liberdade que temos hoje.
E hoje nós desfrutamos desta liberdade de poder chegar diante de Deus. Outrora nós não tínhamos. Houve um presidente americano chamado Franklin Delano Roosevelt, presidente Roosevelt, que teve 3 mandatos americanos. E ele falou ao mundo uma certa vez de que o desejo dele era de ver no final da Segunda Guerra Mundial 4 liberdades fundamentais que todos devessem desfrutar. Quais eram elas? A liberdade de falar de Deus, a liberdade de adorar a Deus, a liberdade das necessidades e a liberdade do medo. Ele queria ver essas 4 liberdades sobre a nação. E o interessante é que encontramos nessa porção que lemos de Gálatas 14 referências ao Espírito Santo quando cremos em Cristo. Nós temos uma liberdade extraordinária. Quando nós tomarmos posse dessa liberdade, quando nós descobrimos essa liberdade que está ao nosso alcance, que está ao nosso acesso, irmãos, igreja, muita coisa que acontece na nossa vida, nós vamos entender melhor, nós vamos compreender melhor. Quando nós estávamos mortos, distante de Deus, afastado de Deus, nós não tínhamos essa liberdade, mas hoje o Espírito Santo já habita dentro de cada um de nós. Glória aleluia, aleluia. Estávamos mortos, hoje temos vida. E uma vida abundante, uma vida em Cristo, uma vida perfeita. Ah, mas nós não somos perfeitos. Eu sei que nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Mas Deus, Ele não olha para nossas imperfeições, Ele nos olha através de Cristo e diz que nós somos perfeitos. Aleluia. Aleluia. O Espírito habita em nós. Nós já nascemos em Cristo. Glória a Deus. Nós já não estamos mais condenados àquela condenação eterna. Nós temos uma promessa de uma vida eterna em Cristo. Aleluia. Aleluia. Se somos nascidos no Espírito, devemos ter uma nova perspectiva de vida. Devemos ter um novo andar, um novo mover, um novo pensar, um novo falar. O Espírito Santo no coração de cada um de nós dá-nos a certeza de que somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. É o Espírito Santo que identifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma certeza absoluta. Nós temos essa certeza. E ao termos essa certeza, nós temos a certeza da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não me diga, se alguém te perguntar amanhã, se você morrer hoje, você está salvo? Não diga, eu não sei. Tenha certeza da sua salvação hoje. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo nos dá essa certeza. O Espírito Santo é o que nos capacita a viver para Cristo e glorificá-lo em todo momento. Como disse aqui o irmão Fernando, em todo momento, em todo instante. Passando o que tiver passando, sofrendo o que tiver sofrendo. É o Espírito Santo que move-nos a adorar a Cristo, a servir a Cristo. Aleluia. O Espírito Santo não é somente uma influência divina, ele é uma pessoa divina. Aleluia. Glória a Deus. Tal como o Pai e o Filho. E você sabe onde é que ele está?
Ele está no meio de nós. Aleluia. Ele está dentro de cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Foi na cruz que o Filho pagou as nossas dívidas de uma vez por todas. Definitivamente. Ele cumpriu um projeto, um plano que o Pai realizou, que o Pai planejou, não para ele, para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Quem sofreu foi ele, quem padeceu foi ele, mas quem ganhou fomos nós. Aleluia. Aleluia. Isso é uma certeza, cada um de nós. Aleluia. O Espírito Santo, ele personaliza, ele concretiza isso em nossa vida diária, quando nós nos sujeitamos a Ele. Semana retrasada eu falei sobre o servo, e aqui eu continuo falando que este servo de Deus, que se sujeita ao seu Senhor, ainda que nós temos na nossa mente que um servo, o empregado, só está para receber ordens, de ir para quando é mandado ir, de vir quando é mandado vir, de fazer algo quando é mandado fazer algo. O servo de Deus, ele desfruta de uma liberdade em seu Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Nessa pequena porção da Bíblia que lemos, como eu disse, é possível haver impasses. É possível que seja o resumo de Gálatas a porção mais debatida teologicamente nos dias atuais. Por quê? Porque nós falamos desta liberdade, porque Paulo ele menciona desta liberdade de frente, de confronto com a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que a graça ganha disparada na frente. Mas existem teólogos, existem pessoas sábias, zelosas na palavra, que debate muito sobre essa graça, debate muito sobre esta responsabilidade. Mas Paulo explica alguns ministérios que o Espírito Santo permite a cada um de nós desfrutar de uma liberdade plena em Cristo. De uma liberdade total e absoluta em Cristo. Acredite, só pelo fato de nós podermos ir em qualquer lugar, falar o que quiser, não significa ter uma liberdade. Tem muitos lugares que você encontra um proibido entrar. É proibido falar. É proibido fazer barulho. É proibido o celular. Logo, nossa liberdade então é privada. Nossa liberdade então, ela é minimizada. E acredite, muitos querem ouvir Deus falar. Aleluia. Aleluia. Muitos querem sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Mas a proibição não é de Deus, a proibição é do próprio indivíduo. Hoje, nós temos acesso diante do trono da graça de Deus. Hoje nós podemos ouvir a voz de Deus. Hoje nós podemos chegar diante da sua presença e falar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer um pensamento. O Espírito Santo nos capacita a cumprir uma lei. A lei do amor. Versículo 13, que nós lemos aqui do capítulo 5 de Gálatas, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados, veja, chamados à liberdade. Não useis então esta liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que a consequência é possível que vocês vão se destruir um ao outro. Nós temos, irmãos,
não porque nós queremos. Nós temos uma grande tendência natural devido à nossa natureza caída, pecaminosa. Nós temos a forte tendência a ir ou a estar sempre nos extremos das situações. Ou nós estamos num extremo, ou nós estamos em outro extremo. Nós temos uma facilidade para entrar em problemas que é impressionante. O pastor disse uma vez uma coisa para mim assim: problema a gente não procura resolver, a gente procura evitar. Então tem tanta gente que vai no extremo tentando resolver os problemas e esquece que nós temos um Pai eterno que cuida de cada um de nós. Aleluia. Que nos dá sabedoria e entendimento para resolver as coisas ou para evitar as coisas desnecessárias para a nossa vida. Nós temos essa tendência de estarmos sempre nesse extremo. Vou explicar. A carta de Paulo aos Gálatas não foi uma carta a pessoas desviadas. Não foi uma carta escrita a um grupo de pessoas, a um aglomerado de pessoas. Foi escrita para a igreja. Foi escrita para todo o povo salvo em Cristo. Logo, ela serve para nos edificar. A mesma carta que ele usou ali para aquele momento, ela serve hoje para a nossa vida. E eu vou dar um exemplo. Um cristão, um salvo em Cristo, pode interpretar a palavra liberdade como licenciosidade e acredita que pode fazer o que bem entender. Do tipo, a palavra do Senhor diz assim: não é pelo que entra pela boca que contamina o corpo, mas é o que sai da boca que contamina o corpo. Logo, eu posso comer o que eu quiser. Eu posso beber o que eu quiser. Eu não posso falar o que eu quiser, mas eu posso tomar o que eu quiser. E aí vai. Eu posso comer o que eu quiser. Nós encontramos aqui glutonaria. Nós encontramos bebedices. E ele entra por esse caminho e começa a fazer o que ele bem entende. Eu não preciso estar numa igreja. Eu não preciso ter um pastor. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, e aí por aí vai. Do outro lado, um outro irmão, um outro cristão vê o erro e vai para o extremo. Usa a mesma Bíblia, a mesma palavra e impõe a lei sobre todos. Acredite ou não, aceite ou não, eu não estou aqui para convencer ninguém. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu pudesse convencer alguém, meu carro vale 2 milhões, está lá fora, eu vendo ele agora. Se eu pudesse convencer, eu venderia meu carro essa noite, mas eu não posso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque habita na carne, da justiça porque habita na alma, na mente, do juízo porque o juízo existe. Acontecerá o juízo e ele vem no nosso espírito. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Acredite ou não, em algum ponto entre a licenciosidade, o querer ou fazer o que quer, e o legalismo, onde não se pode fazer nada, é que nós encontramos a verdadeira liberdade em Cristo. E nós damos um nome: maturidade espiritual. Aleluia. Aleluia. Nós vamos chegar aí. A palavra do Senhor diz que quando nós nos encontrarmos maduros, perfeitos em Cristo, pronto para toda boa obra, esse mundo já não nos pertence mais. Aleluia. Aí nós trocamos de endereço. Não, nós não passamos de Guma para Saitama, nós passamos da terra para o céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque o mundo já
não tem nada para nos oferecer. Bom, desde já não tem. Mas ainda assim nós nos apegamos. De alguma forma, nós estamos apegados a Ele. Ninguém quer partir. Agora não. Eu quero ver meus filhos crescer. Eu quero ver meus netos, minhas netas. Eu quero envelhecer com a minha esposa. Ninguém quer partir. Ninguém quer partir. Mas a verdade é uma só. Um dia, quando nós chegarmos a essa maturidade, a varonidade perfeita, nós trocamos de endereço. Daqui para a eternidade com o Senhor. Aleluia. Assim Paulo começa explicando o nosso chamado. Somos chamados para a liberdade. E essa liberdade é para todos nós. Mas todos estão evitando. Nem todos a conseguem assimilar, conseguem discernir. Qual é a liberdade, presbítero Elielbe, que nós temos? Não é somente as 4 liberdades do presidente Roosevelt, daquela época. Não. Nós somos livres da culpa do pecado porque experimentamos o perdão de Deus. Aleluia! Aleluia. Nós temos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E o perdão não foi somente quando nós levantamos a mão e o recebemos como Senhor da nossa vida. É todos os dias. Aleluia. Experimentamos, somos livres do castigo do pecado, pois Cristo morreu por ele. Glória a Deus. Como eu disse, ele sofreu, ele padeceu, ele morreu. Mas os vitoriosos somos nós. Aleluia. Aleluia. E qual foi o nosso esforço? O que foi que nós fizemos? Nada. Absolutamente nada. Eu nem conheci Adão, tampouco conheci Eva. Mas eu tive que entrar aí nesse funil. E hoje eu sou salvo em Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Além disso, por meio do Espírito, somos livres do poder do pecado sobre a nossa vida diária. O que é isso? Todos os dias pecamos. Todos os dias erramos. Todos os dias falhamos. Falhamos com os pais, com os filhos, falhamos com os irmãos, com os amigos, com os cônjuges, falhamos com Deus, mas todos os dias a graça do Senhor se renova sobre a nossa vida. Louvado seja Deus! Não somente a sua graça, a sua misericórdia se renova abundantemente sobre as nossas vidas. Aleluia! Também somos livres da lei com seus preceitos e ameaças. Por que da lei? Porque a lei de Deus, ela nos expõe. Ela diz quem nós somos. Ela diz que o que foi que nós fizemos. Ela fala do nosso final. Sem esperança. Fala do nosso homem caído. Mas a graça nos resgatou. Glória a Deus. A graça nos achou. Louvado seja Deus. Cristo levou sobre si a maldição da lei e deu cabo da sua tirania definitivamente. Ele não vai vir para fazer isso de novo. Ele já veio e já fez. Aleluia. Glória a Deus. E por que tanta culpa? Nós estávamos afastados, distantes, destituídos da glória de Deus. E hoje nós estamos em Cristo e chegamos a Deus, aleluia. E o que é que Cristo pensa hoje de nós? O que é que você acha que Cristo está pensando sobre a sua vida? Porque outrora eu posso palavrasear da seguinte forma. Cristo poderia dizer assim, ou Deus, na sua seu soberano trono, ele poderia nos olhar e dizer assim, coitados. Coitado desse povo. Coitado dessas pessoas, não tem esperança. Não tem Deus. Não tem um auxílio. Coitado. Mas hoje, qual é o pensamento dele para conosco? A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias,
Profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Só. Para, pastor. Para aqui. Quero escrever um negócio aqui. Vou subir um pouquinho mais? Só um pouquinho mais. Aí. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Glória a Deus. Alguém, na sua sã consciência, pensa, ou melhor, espera alguma coisa ruim para a sua própria vida? Não. De maneira nenhuma. Ninguém pensa, eu vou morrer, eu vou sair daqui, vou cair da escada, eu vou sair daqui, vou bater o carro. Ninguém pensa isso. E acredite, os pensamentos de Deus não são diferentes. Aleluia. Os pensamentos dele são pensamentos de paz. Aleluia. São bons pensamentos ao nosso respeito. Aleluia. Eu penso e espero e creio estar para sempre com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que esse pensamento, este meu pensamento, ele vai me conceder. Ele vai te conceder. Louvado seja Deus. Somos chamados na graça de Cristo, pois a graça e a liberdade são irmãs. Elas andam de mão dadas. Elas andam juntas. Depois que Paulo explica o nosso chamado, ele faz uma advertência lá no versículo 16, do capítulo que nós lemos, do capítulo 5 de Gálatas. Versículo 16. Amém? Todos encontraram? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade, a concupiscência da carne. Aleluia. Não dá, irmãos, para nos separarmos da carne agora, nesse momento. Porque se desse, eu tenho certeza que nós nos separaríamos dela. Eu tenho certeza que se desse, nós tiraríamos a carne fora e ficaríamos somente no Espírito. Mas não dá, ainda não dá. Nós temos que mortificar essa carne. E aí está o maior desafio da igreja. Aí o maior desafio do indivíduo é você andar no Espírito. Mas a carne, ela inclina para um lado e o Espírito inclina para o outro, e os dois brigam. E aonde é que eles brigam? Eles brigam dentro de cada um de nós. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer, e a briga é constante, ela é contínua, ela é permanente. Mas haverá um dia que essa carne ficará e nós subiremos somente no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Em outras palavras, não permita que esta liberdade se degenere e transforme em licenciosidade, achando que nós podemos fazer o que quiser, porque na verdade não podemos. Nós não podemos. Então nós vamos ser legalistas, como eu disse, entre o extremo do legalismo e o extremo da licenciosidade. Nós encontramos a maturidade espiritual. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Sem dúvida, é o medo de todos aqueles que não entendem o significado da graça de Deus. É achar que nós iremos cair a qualquer momento. Cair em qualquer instante. Se vocês anularem as leis e os regulamentos
talvez possa pensar uma pessoa: criaremos para a nossa própria vida um caos, uma anarquia. Acreditem, esse versículo, ele é real. Ele é verdadeiro. Não porque a graça de Deus ela é frágil, ou porque a graça de Deus ela é falha, mas porque o homem, por si só, se separou da graça de Deus. A nossa natureza ainda é caída. Estamos em Cristo, é a nossa posição, mas a nossa condição ainda é de queda. Nós temos uma grande responsabilidade de permanecermos em Cristo. Isso não depende dele, isso depende de cada um de nós. Aleluia. Esse é meu compromisso, essa é a minha responsabilidade. Paulo diz em uma das suas cartas, diz assim que a salvação tem que ser desenvolvida diariamente. Eu fui salvo, sou salvo e serei salvo continuamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Amém? Amém. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, se separe. Irmãos, nós se separamos já da presença de Deus há muito tempo atrás. Aí, Hebreus 12, 15. Aí o Senhor Jesus veio, através da sua graça, e nos resgatou, e nos colocou diante do Pai. Hoje, essa graça é uma porta aberta. Aleluia. Nós podemos chegar diante de Deus através dessa graça. Mas saiba de uma coisa. Essa porta pode ser fechada por Deus? Não. Por nós. No versículo 15 diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive, se separe da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Logo, a amargura, o rancor, a falta de perdão, ela fecha essa porta. Decaímos da graça, perdemos a presença, perdemos a liberdade de poder adorar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Perdemos, irmãos, porque nós não conseguimos perdoar, porque a amargura em nosso coração é maior do que o perdão de Deus. Acredite, não é. O perdão do Senhor, ele é maior. Louvado seja Deus. Aleluia. Não se prive desta graça. Se há uma genuína graça, se há uma verdadeira graça de Deus, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a verdadeira graça. Se há uma verdadeira graça, uma genuína graça, como diz em 1 Pedro 5,12, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuidado, escrevi abreviando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Aleluia. Aleluia. A graça, irmãos, de Deus sobre a nossa vida nos concede uma firmeza espiritual. Mas se nós não conseguimos perdoar, se nós nos aborrecemos por qualquer coisa, se nós nos amargamos por qualquer coisa, nós mesmos fechamos essa porta. Mas se existe uma verdadeira graça, existe também uma falsa graça. Porque existe falsos mestres.
existem falsos obreiros, existem um falso evangelho, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Muito cuidado, porque nós estamos num tempo onde me parece que é fácil enganar alguém. Basta dizer, aqui é melhor do que lá. As pessoas vêm. Aqui é melhor do que onde você está. Vem para cá. Você vem. Ou você vai. É muito fácil criar situações, envolver pessoas em situações que fazem com que ela se sinta bem, com que ela se sinta melhor. Mas acredite, é uma falsa graça. É pregado um falso evangelho. Porque existem falsos obreiros, falsos mestres, transformando em libertinagem esta graça. Antes de Apocalipse existe um livro, uma carta de Judas, só com um capítulo. Judas. Ela está antes de Apocalipse. Judas, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negaram a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Essa palavra não foi para quem nunca ouviu falar de Deus. Essa palavra não foi para quem nunca ouviu a sua palavra. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este fim, homens ímpios, que converteram, que mudaram em dissolução a graça de Deus. Eles usaram o quê? A própria palavra. Eles incutiram um falso evangelho. Aqui é melhor, aqui é mais fácil, aqui não precisa fazer isso, aqui não precisa fazer aquilo. Não, irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que sim, nós temos que ter um compromisso, sim, nós temos que ter uma responsabilidade. Assim, a advertência de Paulo, ela é válida. Tomem cuidado. Lá no versículo 16. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia. Ela é válida. Ela é verdadeira. A liberdade do cristão, irmãos, não é uma licença para pecar. Pequemos para que a graça seja mais abundante, disse Paulo. Não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Nós não temos essa permissão. Nós temos uma oportunidade de servir. Nós temos essa oportunidade em nossas vidas. Servir. Todos nós servimos a um só Senhor. Aleluia. Aleluia. A um só Deus. E nos leva a um mandamento. No versículo 13 de Gálatas 5. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei delas, da liberdade, para dar ocasião à carne, aqui, mas servi-vos uns aos outros por amor. Sede servos um dos outros por amor. Esta é a palavra-chave do versículo, o amor. Não vamos colocar o amor em uma caixa e guardar no armário. O amor tem que ser uma constante em nossa vida. Vou escrever aqui, ó. Liberdade de Cristo.
Mas amor de Cristo é igual servir os outros, servir os irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Liberdade menos amor, escravos do pecado. Aí a gente escolhe. A gente quer ter uma liberdade com amor ou uma liberdade menos amor de Deus. O mais admirável desse texto que nós lemos, o mais impressionante a respeito do amor, é que ele substitui todas as leis que Deus deu. Todas. Só no Pentateuco, só nos 5 primeiros livros, existem 613 leis. Tenha liberdade de ter interesse e procurar. Não contar. Pesquise quantas leis existem na Bíblia. Você vai encontrar 613 só no Pentateuco. Leis, ordens, mandamentos. Sem contar com o restante da Bíblia sobre as suas ordenanças. Cristo deu 3 ordenanças para a igreja. 3. Quais foram? Quando nós aceitarmos Ele, nós devemos nos batizar. Nós devemos participar da ceia do Senhor e nós devemos evangelizar. Ide, pregai, anunciai a toda criatura a palavra, o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E acredite que o amor, ele substitui todas as leis de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece tão simples, parece tão superficial. Mas ela resolve todos os problemas de todos os relacionamentos. Conjugais, familiares, profissionais, entre irmãos, entre amigos, entre vizinhos. Resolve tudo. Todos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não posso me sugerir esse amor. Eu não posso ser um autodidata deste amor. Em 1 João, vou encerrar aqui. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, diz algo extraordinário para a nossa vida. 1 João 4, 19. Amém? Amém. 1 João 4, 19 ao 21 diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Versículo 20. 1 João 4, 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a qual não viu? E dele temos este mandamento de quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí aqui um resumo. Chegamos naquele momento onde nós devemos ser elevados pelo Espírito Santo a um nível melhor, a um nível maior. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos concede o amor de que precisamos para todos os momentos, para todos os efeitos. Romanos capítulo 5, versículo 5, último versículo. Amém? Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele já foi dado. Ele já está no nosso meio. Ele já está dentro de cada um de nós. Aleluia. Pretendemos chegar nesse ponto.
Pretendemos chegar nesse nível. Pois ao que parece, faltava, irmãos. Faltava esse esclarecimento para os Gálatas. Você não entrou aqui menos do Espírito Santo e você não vai sair daqui com mais do Espírito Santo. Você vai sair mais esclarecido daquilo que você tem. Aleluia. Aleluia. Vou lhe dar um exemplo bem simples. A maioria das pessoas tem o iPhone, tem o iPad, mas você sabe a totalidade da função deste aparelho na sua mão? Você sabe, pastor? Pablo? Moeda, você sabe o que ele é capaz de fazer? Você sabe o que o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida? Aleluia. Você sabe o poder que você tem em Cristo Jesus? A totalidade do poder de Deus na sua vida? Deus, ele é tremendo. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. Tratando-se aos Gálatas, eles estavam mordendo e devorando uns aos outros. Trata-se de uma referência de animais silvestres, de animais selvagens se destruindo, se invejando, porfiando um pelos outros. Irmãos, essa observação por si só mostra que a lei, ela não pode obrigar ninguém ou obrigar as pessoas a se entenderem. Por mais regras ou parâmetros que uma igreja venha a adotar, nenhuma delas garante a espiritualidade, a não ser o Espírito Santo derramado em nossos corações. Aleluia. 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 A menos que esse Espírito seja derramado, a menos que seja permitido que esse Espírito seja derramado. E quem permite esse derramar do Espírito? É Deus? Não. Somos nós. Como é isso, presbítero? Como é que eu posso permitir o Espírito Santo a ser derramado no meu coração? Se escutais hoje a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Não depende de Deus, depende de nós. Onde há liberdade, o Espírito Santo opera. Não depende de Deus, depende de nós. Logo, se nós dermos essa liberdade, entendeu? Se nós dermos essa liberdade, irmãos, o Espírito Santo fará de nós homens e mulheres extraordinários em Cristo. Aleluia. O Espírito Santo, ele não opera no vazio, ele não opera no vácuo. Um copo de cristal, por mais valioso que ele seja, uma taça de ouro ou de prata, por mais valiosa que ela seja, se ela estiver vazia, sem água, ela não mata a sede de ninguém. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus que está em nós. O Espírito Santo vai usar a adoração. O Espírito Santo vai usar a oração. O Espírito Santo vai usar a comunhão para nos edificar mutuamente. Aleluia. Aleluia. Mas nós precisamos deixar Ele trabalhar em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, chegar a ser esse instrumento de Deus nesses dias. Sempre, sempre, ao orar, dizer: Senhor, continua trabalhando, porque Ele não deixou de trabalhar, continua trabalhando. Cada dia mais, conceda esta liberdade, para que Ele use a sua vida. Fique de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai perceber algo novo. Não acontece nada novo na igreja do pastor Adão. Não acontece nada novo na igreja A, na igreja B.
não acontece nada novo na nossa vida, porque nós não damos a liberdade para o Espírito Santo. Que nós possamos pegar esta palavra, irmãos, e declarar: Espírito Santo trabalha, que haja liberdade, e você vai ver Ele trabalhar na sua vida como nunca trabalhou antes, porque onde há liberdade, o Espírito Santo opera. Aleluia. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo esclarecimento das Tuas verdades em nossas vidas, pelas revelações que nos levam cada vez mais além, Senhor, daquilo que nós temos por entendimento. Que a cada dia nós possamos crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, até um dia chegar à varonilidade perfeita de Cristo, Pai querido. Que esta palavra possa alcançar corações, vidas e nos sustentar durante esta semana, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia.